Sobre vampiros, eu tenho uma história que aconteceu com a minha mãe. Ela tinha uma amiga, isso quando eu era pequeno, assim, antes dos meus 2 irmãos nascerem, eu sou mais velho. E essa amiga da minha mãe sempre frequentava a nossa casa. Porém, essa amiga da minha mãe, ela fazia algo que eu sempre achei muito estranho, pra não dizer bizarro. Sempre quando ela aparecia lá em casa, ela ficava parada na porta e não entrava. Ela só entrava quando minha mãe falava, entra fulana, vai ficar aí parada na porta? E aí, essa amiga da minha mãe entrava na casa pra ficar lá conversando com a minha mãe. E sempre que essa amiga da minha mãe entrava em casa, alguma coisa de ruim, digamos assim, acontecia depois. Logo na primeira vez que essa amiga da minha mãe entrou em casa, convidada pela minha mãe tinha uma doença de pele no rosto, assim, bem perto do nariz, assim, e no outro dia essa doença se agravou e pegou metade do rosto dela. Minha mãe tem essa doença até hoje, mas tá super controlada. E a minha avó, que não era boba nem nada e sempre foi muito mística, um dia disse pra minha mãe assim, essa sua amiga é uma vampira. Eu era criança e a referência de vampiro que eu tinha, que a maioria das pessoas tem, é dos vampiros dentuços, as presas afiadas que sugam o sangue da gente, mordendo o pescoço. Eu até brinquei com a minha avó, falei, ela vai morder meu pescoço. A avó brigou comigo e falou, vai pra fora que isso aqui não é conversa pra criança. Eu saí do quarto e fiquei do lado da parede só ouvindo as duas conversarem. Eu não me lembro direito o que minha avó conversou com a minha mãe, mas eu me lembro da minha avó recomendando. Ela falou pra minha mãe colocar uma cabeça de alho escondida no quintal, e essa amiga da minha mãe nunca mais iria entrar lá na casa dela. Minha mãe não acreditou, não fez nada disso, e no outro dia a amiga dela tava lá parada na porta. Minha mãe convidou, ela entrou, tomaram um cafezinho da tarde lá. 2 dias depois a minha mãe caiu de cama, ficou doente. Minha avó foi lá e falou, se afasta dessa mulher, ela é vampira. Minha mãe, desconfiando, foi lá, pegou uma cabeça de alho e colocou lá no quintal. Ela colocou perto ali do portão, escondeu pra ninguém ver. No outro dia, dito e feito. A amiga da minha mãe foi lá em casa, ficou meio desnorteada no portão e foi embora. Nunca mais essa amiga da minha mãe apareceu lá em casa. No começo minha mãe achou que era coincidência e falou pra mãe dela, né, pra minha avó, ah, fulana nunca mais veio aqui. Aí minha avó falou, você percebia que ela nunca entrava na sua casa? Pois é, os vampiros não entram nas nossas casas sem que a gente convide. A gente precisa convidar um vampiro pra ele entrar na nossa casa. Foi essa deixa que minha avó catou pra descobrir que a amiga da minha mãe era uma vampira. Minha mãe brigou com a minha avó ainda, falou, mas mãe, que negócio é esse? Loucura isso de vampiro? É coisa de cinema, é coisa de, né, de filme de terror. A minha avó falou assim, os piores vampiros não são aqueles que sugam o nosso sangue, mas sim são os vampiros psíquicos que sugam a nossa energia.